Bom, eu tô aqui hoje para falar sobre O Escaravelho do Diabo. Foi o livro que eu escolhi para ler nessas férias. Ele é um livro de Lúcia Machado de Almeida. Ele é da editora Ática. Ele tem, ele é, ele foi publicado em 1985 e tem 103 páginas. Bom, a história conta sobre um menino chamado Alberto que, ao tentar descobrir a morte de seu irmão Hugo, ele descobre sobre o serial killer de ruivos que vai matando vários ruivos da sua cidade e que ele tenta fazer com que prenda ele para que não ocorra mais homicídios. O livro tem 25 capítulos, ele tem um foco narrativo da terceira pessoa e ele tem 103 páginas, como eu havia falado anteriormente. A história começa com Alberto e Hugo recebendo um escaravelo do correio de uma pessoa anônima. De início, Alberto fala pra Hugo jogar no lixo, só que Hugo acha que é de uma admiradora secreta, então ele decide não jogá-lo. No outro dia, quando o Alberto tinha chegado da faculdade de medicina, ele vai ao quarto do Hugo, porque ele não tinha saído para tomar café, que a arrumadora tinha falado, e eles não tinham conversado no dia. Então, ele tava falando Hugo, só que o Hugo não respondia, então ele abriu a porta e encontrou uma espada fincada em seu peito. Após um tempo, ele estava tentando investigar sobre a sua morte, já que ele não desconfiava, né? Era seu irmão. Ele estava tentando investigar, porque ninguém sabia quem era o assassino, porque ele não tinha digitado nada. Então ele foi tentar procurá-lo. Após um tempo, deu outra vítima, que era o Clarence O'Shea. O Clarence O'Shea foi morto envenenado, que foi descoberto por Alberto após ele ter encontrado um besouro também. Besouro não, um escaravelho também lá na cena do crime. E ele foi pesquisar, né? Por causa que o irmão dele morreu com uma espada e esse cara depois também morreu. Esse besouro, escaravelho que ele tinha encontrado, ele foi pesquisar sobre ele e encontrou que o que ele havia recebido do correio da pessoa anônima era de espada, que foi o que seu irmão morreu, enficada no seu peito. E o outro escaravelho era sobre um veneno, que foi justamente o que o outro morreu. Do início, o Clarence O'Shea, ele havia morrido de coisa cardíaca, mas após essa descoberta, eles viram que era verdade, então eles já tinham um fato, que as vítimas tinham um escaravelo na cena, né? Quem recebia, e é por causa que eles iriam morrer. E essas pessoas eram sempre ruivas, que eles também perceberam. Eles pensaram que era apenas uma coincidência, mas como eles descobriram isso, eles pensaram, é uma coincidência ou é verdade? Então eles esperaram um tempinho, uns 2 meses depois, quando eu estava num teatro, a cantora Ruby, ela foi morta na cena final. Todo mundo achou que ela não tinha morrido, já que ela estava no teatro, encenando. E teatro é uma encenação. A maioria, eles fingem de morto. Então todo mundo acreditou que ela estava só encenando, né? Todo mundo achou até que ela era
uma ótima encenadora, já que a cena de morte dela foi muito real. E então eles foram para agradecer ao público, só que a cantora ela não levantava. E então eles acharam estranho, e então eles perceberam que ela estava morta. Eles concluíram isso. Após de novo um tempo, no zoológico, o criador de animais, ele foi ao viveiro de pássaros, onde tem arara e não sei o que. Ele encontrou um dos animais raros de lá, que era o galo da serra. Ele era um animal ruivo, um pássaro ruivo, e ele encontrou todo estrangulado, todas as penas fora, só com uma pena no seu corpo. As penas estavam todas despedaçadas para os lados, e então ele ficou totalmente chocado com esse fato. Ele falou pro inspetor e tal. E um dia, quando eles estavam voltando para casa de carro, eles perceberam um fogo saindo da capela. E quando eles chegaram lá perto, eles perceberam dois guardas, não lembro o nome direito, mas eles estavam junto com o cozinheiro Shio, que estava lá perto da cena. E possivelmente era ele, já que ele estava brincando com os besouros, escaravelho e tal, né? E eles estavam achando estranho. Está fazendo com que ele fosse suspeito. Então, como ele estava perto da cena do crime, eles levaram ele. Mas, ainda assim, dentro da capela, eles encontraram um padre. E eles tentaram resgatar ele, mas só que eles não conseguiram. O padre, infelizmente, morreu, praticamente carbonizado, né? E então eles fecharam o caso aí. Fecharam praticamente, tipo, eles não conseguiram mais avançar no caso. 5 anos depois, quando o Alberto estava junto com Kurt, não lembro certo o nome dele, e ele tava com ele, mostrar uma foto da Verônica junto com um outro cara, um Mr. Shield, com o Mr. Shield. E então ele descobriu que esse Mr. Shield, que na verdade ele achava que era um professor suíço de português, não era. Era na verdade como é que chama? O Gingras. O Gingras, o cara falou que ele conheceu ele num tipo que um hospício, e ele encontrou ele lá numa viagem à África, eu acho. Eles contaram uma longa história, e após isso deu como se ele fosse o culpado. Na verdade, de graça, é o Rudolf Balters. Falei errado. Rudolf Balters. Desculpa. Esse Rudolf Balters, ele foi dado como culpado disso tudo. E então ele descobriu a verdadeira identidade e deu como se o caso encerrado, né? Aí foi praticamente o final da história. O real final da história, as últimas páginas, foi do que o Alberto
foi ao hospital para ver seu recém-nascido junto à sua amada. E aí acaba a história. Sobre a autora do livro, a Lúcia Machado de Almeida, ela nasceu em São José da Lapa, aqui em Minas, em 1910. E ela faleceu em Indiatuba, no dia 30 de abril de 2005. Ela foi uma escritora brasileira um pouco famosa. Ela é autora de livros infantis juvenis, que alguns teve muito sucesso aqui no Brasil e principalmente na década de 80. Eles são editados até hoje. Por exemplo, o livro O Escaravelho do Diabo, que é da sua autoria e é um dos livros mais vendidos da coleção Vagalume, que foi adaptado para o cinema em 2016. A Lúcia Machado morreu de pneumonia em Indiatuba, enquanto passava alguns dias com suas filhas e deixando suas filhas, 10 netos e muitos bisnetos. Ela foi enterrada no cemitério de Getsemane, em São Paulo. Bem, ela teve várias obras literárias. Ela teve Histórias do Fundo do Mar, Lendas da Terra do Ouro, A Casa de Atíria e a Borboleta, Escaravelho do Diabo, que é um dos principais, Passeio a Sabará, Passeio a Diamantina, Ouro Preto, Sparion, Asteroide, e enfim, ela tem muitas obras. E ela ganhou também vários prêmios, como a medalha de ouro na Bienal do Livro de São Paulo, o Prêmio Jabuti à Câmara Brasileira do Livro, a Confederação Stella della Solidarietà, medalha de mérito cultural do governo italiano, a medalha de Charlier des Arts de Lettres do governo francês, a medalha Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores e algumas outras. Bom, meu nome é Enzo, eu sou aluno do Colégio do Cali, de Barão de Cocais, e eu sou estudante do 9º ano do ensino fundamental.